O Saicom foi desenvolvido para administrar um escritório contábil. Ele não foi feito para emitir uma folha de pagamento, uma contabilidade, muito menos um livro fiscal. Ele foi feito para organizar o dia a dia do contabilista. Por exemplo, eu vou chegar aqui no cadastro geral, aqui eu tenho todos os cadastros de empresa, dos funcionários dos nossos funcionários do escritório, dos sócios dessas empresas. Se eu quiser saber agora quais são as empresas que eu cuido, eu clico aqui em empresa, eu tenho somente as empresas que eu cuido. Eu quero maiores detalhes da determinada empresa, eu dou um duplo clique nela e aqui eu tenho detalhes da empresa, CNPJ, inscrição, detalhes de capital, objeto, detalhes de endereçamento, assim por diante. Mas, por exemplo, se eu quiser saber quais são as documentações que eu tenho nessa empresa, eu clico em documentação, eu tenho aqui o contrato social e todas as alterações contratuais que este contrato já teve. Por exemplo, se eu chegar aqui, eu tenho dizendo que a alteração contratual número 2 foi em relação a isso aqui. Inclusive, tendo até o arquivo em PDF aqui, se você quiser buscar e reimprimir essa alteração. Se eu quiser saber quais são os sócios dessa empresa, eu clico aqui, eu tenho todos os sócios dessa empresa com a participação de cada um deles. Se tiver responsável, ele mostra. Se tiver procurador, ele mostra. Quais foram as ordens de serviço que eu já tive para essa empresa? Eu tenho aqui a ordem de serviço, o histórico dela, quem fez o que e quando para que isso tenha sido feito. Inclusive se já foi finalizado ou não e com determinado responsável. Eu tenho aqui detalhes de tributação. Eu tenho uma coisa interessante aqui que o sistema cobra desse cliente a relação de notas fiscais que ele tem que te enviar todo dia 5, por exemplo. Então o sistema vai ficar perturbando até você receber essas informações, essas documentações, para que você possa dar prosseguimento no seu trabalho. Eu tenho aqui detalhes de CND, certidões negativas de débito. Eu posso ter quantos tipos eu quiser, dependendo do teu cadastramento. E ele te diz quando vence, e o interessante é que eu posso pedir para que o sistema te avise com antecedência que ela vai vencer, porque é muito ruim o teu cliente deixar de participar de uma licitação, por exemplo, porque você não tinha uma CLD atualizada. Então o sistema te avisa isso em uma forma inclusive de cobrança, você pode cobrar por esse tipo de serviço do teu cliente. Eu tenho aqui detalhes de guia, eu posso chegar aqui, gerar uma guia de pagamento de imposto e você ter aqui a impressão dessa guia para que você possa fazer o pagamento normalmente. Eu tenho aqui detalhe de faturamento, você cria aqui uma memória de faturamento da tua empresa, do teu cliente, mês a mês aqui, tanto de venda quanto de serviço, poder imprimir isso aqui, mostrar para ele, mostrar por A mais B que ele mudou de faixa, por que foi que mudou. Tá arriscado nem ele ter esse tipo de informação, então é mais uma qualidade do serviço que você vai prestar para ele. E logicamente você não vai fazer isso de graça, então tem uma parte aqui de cobrança onde você pode cobrar seus honorários, as certidões que você tira, encadernação de livro e assim por diante, a ponto de você chegar aqui e imprimir o teu recibo e botar isso aqui bonitinho no papel para que você possa fazer esse pagamento, esse recebimento, perdão. E como você viu isso tudo dentro do sistema, você pode entregar isso para o teu cliente de uma forma mais organizada, mais bonitinha. Se eu chegar aqui e clicar no perfil da empresa, eu tenho aqui aquilo tudo que a gente viu, eu tenho aqui dentro. Inclusive, lembra da alteração contratual? Ela está aqui dentro. Então você tem isso aqui, inclusive mostrar para o teu cliente de uma forma mais organizada. Da mesma forma que você enxergou as empresas, eu posso enxergar os sócios, por exemplo. Este sócio aqui, eu tenho um perfil dele, inclusive ele participando de mais de uma empresa, se for o caso. Então você tem detalhes do teu sócio, dos sócios todos aqui. E como você viu, existem detalhes aqui que são até confidenciais, então não é qualquer pessoa do escritório que vai poder enxergar. Você tem uma opção aqui de cadastro de usuário, por exemplo, o usuário master é o que eu estou usando aqui, ele está de direito a tudo, mas em compensação, o usuário João, ele só pode ter o C aqui de consultar, e nem tudo, né? Porque, por exemplo, você não quer que ele consulte as cobranças, então se deixar tudo em branco, ele não vai ter acesso a quanto você cobra do teu cliente, por exemplo. Então ele não vai enxergar isso aqui. Isso é muito importante para você deixar o Saicom liberado para todo o escritório, logicamente com restrições dependendo de qualquer usuário. Eu tenho aqui detalhes de aniversariante, eu sei que quero saber quem é que faz aniversário até o final do ano, por exemplo. Então aqui eu tenho a relação de aniversariante, de sócio, de funcionário, a ponto de você chegar aqui, imprimir uma etiqueta, mandar um cartão de aniversário para cada um deles. Eu tenho aqui um controle de caixa box, onde você tem, por exemplo, detalhes do o conteúdo dessa caixa box, onde ela está, a localização e qual foi a última revisão que ela teve. Então eu posso chegar aqui e imprimir essa etiqueta para colar na caixa box. Então é interessante você ter o teu escritório organizado, bonitinho,
tudo padronizado com relação àquele montão de caixa que você tem aí. E ao mesmo tempo você pode imprimir aqui um índice de tudo que tem lá dentro, para ficar mais fácil de você mandar a determinada pessoa ir lá procurar, me traz a determinada caixa que está em determinado lugar. Fica mais fácil para você ter acesso às informações. Da mesma forma, eu tenho aqui protocolos, tanto de recebimento quanto de envio. Eu posso imprimir o protocolo, uma ou duas vias, para você chegar e entregar para o teu cliente aquela mesma história. Ah, não recebi, ah, eu enviei, você não pegou, e assim por diante. Eu tenho aqui uma agenda simples, onde você pode cadastrar todo mundo aqui dentro que não seja vinculado ao teu cadastro. Por exemplo, a pessoa que te entrega água no escritório, por exemplo. Você pode ter aqui o endereço dela, o telefone dela, que fica mais fácil de você ter acesso. Uma coisa muito interessante que a gente tem aqui é a análise do arquivo do Sintegra. Por exemplo, o teu arquivo que você gera para o Sintegra, você pode gerar ele no teu livro fiscal, e o teu cliente também pode gerar lá no ERP dele. Então são duas coisas distintas. Então você pode analisar esse arquivo antes de mandar para a Receita, por exemplo. Então você tem aqui o arquivo. Eu tenho acesso a esse arquivo aqui. Nesse exemplo aqui eu tenho um arquivo com quase 7.000 registros. Quem entende um pouco do arquivo Sintegra, você sabe que o registro 50 é a capa da nota. Quando eu posiciono em cima disso, ele me remonta a nota fiscal aqui, em cima de onde eu cliquei. Ele, a grosso modo, ele é bem parecido com o arquivo validador que você aparece hoje, que você tem hoje do próprio Sintegra, mas com muito mais recursos. Por exemplo, se eu clicar aqui em produto, eu quero saber quais são as notas fiscais que tem o produto rosquinha de coco, por exemplo. Eu clico em cima de rosquinha de coco, ele monta para mim todas as notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, que esse produto apareceu. Quais são os valores, tanto de entrada quanto de saída. Por CFOP, se eu tenho resultado por CFOP, então tenho aqui todo o CFOP, entrada e saída, em cima de CFOP. Se eu quiser por situação tributária, eu clico aqui, eu tenho todos os detalhes em cima de situação tributária. Então, isso aqui é muito importante para você analisar o arquivo antes de mandar isso aqui para a Receita. Então, por exemplo, outra coisa aqui que você pode cadastrar aqui detalhes das ordens de serviço, onde você pode ter, inclusive, ter uma tabelinha aqui para facilitar quanto você deve cobrar do teu cliente ou não, e assim por diante. Existem muito mais coisas dentro do SciComm, mas o tempo é muito curto. E o que é importante aqui mostrar para você é o seguinte: independente do tamanho do teu escritório, se você tiver 1, 2 clientes ou até mesmo 100 clientes, o que importa é você ter o escritório contábil na sua mão. O que importa é você mostrar para o seu cliente que você é organizado. E isso vale muito. Tá? Então o SciComm veio para isso e agora é só aproveitar. Muito obrigado pela atenção.